Voltamos a apresentar Jornal do Meio-Dia, na Colmeia News. Muito bem, estamos de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia na Colmeia News FM 89,7. Para quem está vendo no Facebook, já percebeu que o nosso convidado já está aqui no estúdio com a gente, o prefeito Tauílio Tezelli. Agora, meio-dia e 23, 12 horas mais 23 minutos. Pessoal que está vendo, eu vou tirar aqui a minha máscara, até pela questão da qualidade do áudio. O prefeito fica à vontade, pode ficar com a máscara se quiser, não há nenhum problema, né? Bom, daqui a pouquinho eu vou trazer informações de Brasília e quero só, antes de começar a conversar com o prefeito aqui, lembrar você que se você deixar comentários no Facebook, fizer perguntas, na parte da tarde a nossa produção vai interagir com vocês, porque o vídeo fica ali, né? O vídeo da transmissão fica ali. Então, na parte da tarde, eu pessoalmente vou interagir com vocês, vou responder, vou comentar. Que no momento aqui com o jornal ao vivo é um tanto complicado para a gente interagir. Mas para quem está assistindo no Facebook, muito obrigado. Pode deixar recado aí tranquilamente, tá bom? E avisa o pessoal que além da internet, do aplicativo, do 89,7 FM, pode assistir o Jornal do Meio-Dia no Facebook, tá bom? Prefeito Tauílio Tezelli, dê uma esfriadinha, o negócio está começando a ficar bom. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, esfriando, né? Um clima gostoso. E agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Rádio Colmeia. Não, e é sempre pra gente uma alegria recebê-lo aqui, até porque o jornalismo, ele tem um compromisso com a população, é dar informação, em alguns casos até emitir opinião, quando cabe, que nem sempre, né, deve ser assim, mas principalmente prestar serviço. Uma forma de informar e de prestar serviço é conversar com os gestores, com quem administra, no caso executivo, o prefeito Tauílio Tezelli, no caso aqui em Campo Mourão. Prefeito, nós temos acompanhado uma agenda muito positiva nos últimos dias aqui na prefeitura. Por quê? Porque o momento é delicadíssimo, não só em Campo Mourão, mas em muitos países, a questão da Covid-19, o coronavírus. Isso trouxe para grande parte da população uma impressão assim, nossa, agora para tudo. O país não anda, a cidade não anda, o município não anda. Mas em Campo Mourão não tem sido assim. Eu tenho recebido material, tenho acompanhado. Essa semana que passou foi uma semana de muitas ações importantes, autorizando obras, entregando outras. A cidade não parou, prefeito, tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa que está acontecendo em função daquele trabalho de relacionamento político com o governo de estado, governo federal, com os nossos deputados. E na medida que as coisas começam a andar, assina um convênio, faz a licitação da obra, daí você vai dando a ordem de serviço, né? Então, muita coisa que nós conquistamos em 2017, 2018, só está dando certo agora, né? E o município, apesar de que com esse corona aí, vírus aí, todo mundo só pensa que só existe isso, na realidade isso existe e nós estamos trabalhando também. Mas as outras ações que nós havíamos começado, elas estão em andamento, umas nós estamos entregando, outras nós estamos assinando, outras nós estamos aguardando para assinar, mas o importante é mostrar para a cidade que o trabalho continua, né? Que logo, logo nós vamos ter uma vida normal, né? E por isso que nós nunca podemos ficar longe do governo de estado, do governo federal, dos nossos representantes, reivindicando o que Campo Mourão precisa, né? É o que a gente tem feito. É o fruto que você falou no início de um bom relacionamento, né, com o governo do estado e federal, porque se o gestor público rompe com um dos governantes, seca, vamos dizer assim, né? Fica com dificuldade para colocar os projetos. E uma outra coisa, prefeito, não basta ter um bom relacionamento, os projetos têm que ser bons, né? Porque para vir o dinheiro tem que haver projeto para obras, principalmente, né? É que nós trabalhamos assim, né? Todas as necessidades da cidade, nós encaminhamos o pedido para algum ministério ou alguma secretaria. Perfeito. E depende, no momento certo, você conquista. Semana passada, só dar um exemplo, nós tínhamos o projeto do parque lá do Modelo, que era a antiga pedreira do DE, que eu reivindiquei esse terreno para o município em 2000, para fazer o conjunto José Rich, e sobrou o fundo. E de repente, a hora que eu vi possibilidade no governo do estado, no fundo ambiental que tinha lá, que seria investido no Paraná 50 milhões, eu fui falar com o secretário Márcio Nunes e ele colocou Campo Mourão na programação. Sim. Da mesma maneira que nós sabemos que o estado está construindo delegacias cidadãs, nós fomos lá também protocolamos um pedido. Da mesma maneira que o condomínio do idoso, né? Nós sabemos da preocupação do governo do estado com o idoso, nós fomos lá e acertamos com o governador um condomínio em Campo Mourão. Então a gente fica vendo no momento a movimentação do governo do estado, do governo federal, onde tem recurso,
e daí você aproveita o momento certo para conquistar esse recurso e fazer o investimento na cidade. Prefeito, a questão do condomínio do idoso, quando surgiu a matéria, nós divulgamos que nós temos o Repórter News aqui de hora em hora na Colmeia, teve pessoas que falaram, não, mas isso é coisa para daqui 20 anos, isso não vai acontecer. Tem informação sobre como dá o andamento desse projeto, então. prefeito? Então vamos lá. Quem fala isso, porque desconhece que Camarão já tem. No segundo mandato de prefeito, em 2000 a 2004, nós implantamos várias casas lá no Condor, Pinheirais, Diamante, que era para idoso. Sim. Que ele entra a morar, a hora que ele deixasse de utilizar o espaço, ele cedia para outro. E desde aquela época a gente vem revezando. Moradores de idade que têm condição de viver sozinho, eles ficam lá. A partir do momento que eles não têm condição de mais morar sozinho, a gente troca a família, ou troca a pessoa do local. Mas era algo isolado. Esse não. Esse é um local fechado, que você tem um condomínio lá de 50 casas, você tem acompanhamento da ação social, acompanhamento da saúde, acompanhamento de médicos que vão lá, e você tem área de lazer, você tem regras para você morar lá, mora o casal, se o marido vir a falecer, continua a mulher, quando a mulher falecer, você põe outra família no local e você tem uma convivência lá de acompanhamento pelo município, dando qualidade de vida para quem for para esse condomínio. Então, o governo do estado já pediu o terreno, a documentação está sendo encaminhada, os projetos estão sendo feitos, e logo que o governo começar a construir, eu tenho certeza que Camarão será um dos primeiros. Perfeito, tá ali para ser entre os primeiros. Muito bem, 12h30, 12 horas mais 30 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia e no Facebook assistindo o Jornal do Meio-Dia, na página da Rádio Colmeia News FM. Nós estamos conversando com o prefeito Tauílio Tezelli. Antes da gente entrar no ar, você fez até uma relação aqui das ações das secretarias, mas a secretaria que o povo mais procura nesta época, até pela situação, deve ser a ação social, né, prefeito? Está tendo uma distribuição lá de muita coisa, ajudando muita gente, né? No começo, eu pensei que iam procurar só a Secretaria de Saúde. Só de saúde, né? Eu imaginava, né? Mas depois você começa a ver desemprego, né? As pessoas que tinham trabalho autônomo, aí você tem os apoios vindos do governo do estado, do governo federal, como esse STIC, alimentação do governo do estado, do governo federal. Você tem a parte do município, você tem morador de rua, você tem as pessoas que não têm para onde ir, daí você tem os albergues, né? Você tem aquelas pessoas que vêm passando pela cidade e fica, né? Então você passou a ter um trabalho muito interessante da saúde, inclusive agora na questão do idoso, a preocupação com o idoso, né? Então a ação social passou a ter um papel importante no atendimento dessas famílias, no cadastro, no auxílio emergencial, enfim, ela passou a ter um papel fundamental. E aí você vai também para a educação, né? Porque a educação tem o kit de alimentação para os pais de famílias. Que é bom lembrar que as aulas estão suspensas, mas a alimentação que seria da merenda foi montado kit, né? Foi montado kits para quem precisa. Fora isso, você tem o trabalho dos conteúdos na internet, você tem o trabalho dos professores nas turmas com seus alunos, então você não parou, né? Você tinha lá um grupo grande de funcionários contratados, que nós mantivemos esses funcionários, nós temos estagiário, então toda a estrutura está preparada para voltar as escolas a funcionarem. Então mas não há previsão para isso, né? Não há. Eu acredito que isso deve acontecer lá por julho, agosto, né? Segundo semestre. Vai seguir o que vem de orientação do Estado. Deve acompanhar mais ou menos o mesmo ritmo da rede estadual, né? A rede municipal, né? E a Secretaria de Desenvolvimento, nós estamos discutindo um programa para você apoiar o recomeço, vamos dizer assim, em várias atividades, o que o município pode fazer. Tem coisas simples assim que você pode incentivar as empresas a comprar das empresas de Camarão. O que você compra fora você não pode comprar aqui. Você tem os financiamentos que nós estamos encaminhando para o Banco de Fomento, Agência de Fomento. Você tem várias atividades que o município pode comprar serviço na cidade, como essa que foi feita agora, de fazer 50 mil máscaras. Quem está fazendo são quem tem MEIs, quem tem costura em casa, que está desenvolvendo uma atividade e ganhando um recurso. Então, exemplos como esse a gente está discutindo internamente para poder gerar o maior número possível de empregos na cidade, né? Então o município ele não para. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem que é feito em Camarão. Você mesmo, nós temos 4 escolas em andamento. Sim. Entendeu? Você tem a escola do Avelino, você tem a escola do Flora, você tem a escola do Santa Cruz e você tem a escola Gurilândia
E você tem a de Piquerivaí, que estava inacabada e que nós concluímos. E nós temos várias escolas sendo reformadas. Sim. Nós temos, por exemplo, 24 horas, que nós vamos transformar no centro de atendimento à mulher e à criança e mais. Do Lar Paraná ali, Nós estamos gastando quase 600 já milhões. está sendo feita reforma? Já está quase, daqui 30 dias vai ficar pronto. O posto do Vai ser um centro de atendimento, só para a gente terminar. O antigo 24 horas no Lar Paraná, a reforma está quase pronta. Lá vai ser um centro de atendimento à mulher, é isso? Ele vai ser um posto de saúde, que tem espaço. Certo. E também vai ter o centro de atendimento à mulher e à criança. Entendeu? Então você tem espaço para isso. Você tem um grande posto sendo feito lá no Aeroporto Paulista, ali na Avenida Pedro Viriato, também que está sendo feito lá. E você tem os investimentos sendo feitos nas mais diversas áreas. Agora mesmo vou assinar a ordem de serviço do Barracão da Cultura, que é um recurso de Brasília. Vou assinar um convênio, um contrato aqui de mais de 250 mil para Santa Casa, que é recurso de Brasília. Você tem na Vila Rural, que nós estamos reformando o centro comunitário da Vila Rural, já reformamos quase todos os centros de integração. Tem várias escolas que nós estamos reformando também. E tem aí muitas obras sendo feitas. Por exemplo, poucas pessoas sabem que nós estamos colocando pedra irregular da ponta do Rio da Várzea até a comunidade da Fazenda Boa Esperança, né? Então você tem um asfalto até a ponte. Nós estamos, por exemplo, só na Vila Corujá nós já colocamos quase ou mais de 4 mil tubos lá para poder fazer as galerias, para depois vir fazer o asfalto. Então você tem obras grandes sendo feitas que muitas vezes a população não sabe. Por exemplo, nós estamos fazendo a primeira etapa lá da João Batista Salvador, que é no Cidade Nova. Em seguida, nós vamos fazer da Santa Casa até o Cidade Alta, Cidade Nova, né? Nós temos os parques das torres no Cidade Nova e temos o Parque do Modelo. Estamos aguardando a fazer o emissário para fazer um parque no Diamante também. Isso tudo que eu estou falando não é recurso do município. Ou é financiamento ou é recurso de Brasília e Curitiba. Nós estamos, por exemplo, fazendo asfalto na usina. Lá tem 100, 200, 300 ou 400 chácaras. Tem, lá. no gera no emprego. contorno da usina está sendo feito asfalto. Está sendo feito dos dois lados. Certo. Então é antipó, né? Nós estamos fazendo estrada rural. Da mesma maneira, a gente vem fazendo estrada rural. Tem vários bairros que não tinham asfalto que nós vamos colocar agora. Por exemplo, só no Lar Paraná são quase 10 milhões de recap. Ainda tem para fazer o Danferi, que falta lá umas 2 ruas, 2 pedaços de rua. Sim. Tem o fundo do Coapar, você tem o Pio 12 e você tem a Rua das Tilápias, que nós vamos fazer. E o restante é recaps, que a gente está fazendo. Aquelas 2 avenidas, por exemplo, do Coapar, lá, que tem as 2 avenidas do comércio, também vão ser recuperadas. Então, todos os pontos de Camorão tem. Por exemplo, Silvana, 30 anos. A Vila Guarujá, 60 anos. Precisa recuperar. Daí você tem o Paulista, nós vamos estar aqui no Modelo e Esperança. Onde a gente vê que tem dificuldade, a gente vai atrás de recursos. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Mas o importante é que nós estamos trabalhando em todos os pontos de Camorão e na zona rural. Bom, 12h36, estamos conversando com o Tauílio Tezelli, o prefeito de Campo Mourão. Nós enumeramos aqui, o prefeito acabou de enumerar várias ações, várias obras, a cidade e o município estão caminhando, as obras estão acontecendo. Eu quero tocar em 2 pontos aqui para a gente concluir essa entrevista. Vamos voltar a falar aqui a respeito da Covid-19, o coronavírus. Campo Mourão teve uma ação, na época, eu comentei muito isso aqui na rádio, muito rápido, né? Logo quando começou a surgir, antes de confirmar o primeiro caso, já teve ali, fechou várias atividades, bloqueou várias atividades, já recomendou distanciamento. Até isso é claro, isso não é uma falsa constatação. Isso demonstra que foi acertado naquele momento para evitar uma coisa muito grave, na verdade. Mesmo com todas as ações que foram feitas, foi criado o comitê, que foi algo importantíssimo, e eu estou desenvolvendo um raciocínio para poder fazer uma pergunta ao prefeito. Esse comitê dá embasamento ao prefeito para tomar as suas decisões, publicar os decretos, fechou tudo, depois foi lentamente voltando a algumas atividades, o comércio das 10 às 4, liberou na semana que antecedeu o Dia das Mães o comércio para o horário normal, inclusive com horário estendido na sexta à noite e no sábado à tarde, e depois voltou para aquele horário das 10 às 4. Que é o que está acontecendo até esse momento. Eu sei que a SICAM já te procurou para voltar ao horário normal. Você já vai falar sobre essa reunião, prefeito, que aconteceu hoje, inclusive, né? E no final de semana, desde quarta, vem funcionando bares, lanchonetes, pizzarias. Só que nem todos respeitam. Assim como a população, nem todos colocam a máscara, que é uso obrigatório, não é só Campo Mourão, gente. Isso aí, em quase todos os países que tem o coronavírus, né?
Mas, infelizmente, nem todas as pessoas respeitam, assim como nos estabelecimentos, nem todas as pessoas respeitam. Tivemos problemas esse final de semana, inclusive hoje a prefeitura aplicou multa, até pesada aí, pelo que a gente tem a informação no estabelecimento, e os vídeos circularam pelas redes sociais. E aí vem agora a pergunta, prefeito. Eu sei que está sendo feito tudo com muita cautela, com dados técnicos para tomar as decisões. Mas mesmo assim, houve nesse final de semana gente que extrapolou. E aí, o que é a prefeitura? A prefeitura só pode multar ou, se continuar isso, pode tomar uma atitude mais drástica? Olha, todas as decisões nossas, nós temos dois comitês. Um comitê só dos profissionais da saúde e o comitê do município. Tudo que embasa a decisão do comitê nosso, da crise, é o que vem do comitê da saúde, do Covid-19. Nós fechamos em março, ficamos quase 30 dias fechados, a região abriu, ficou com 14 dias, outros ficaram com 21, mas nossa preocupação era com a estrutura de saúde nossa. Gostaria muito de não ter problema em Camorão, de saber que nós não podemos ter problema, a gente não sabe. Então a gente foi tomando decisão com antecedência, organizando a nossa estrutura e fomos flexibilizando devagar o comércio. Por que abrir às 10? Porque não ter aglomeração às 6 ou 7 no ponto de ônibus? Por que sair às 4? Para não aglomerar às 6? Por que trabalhar meio período da prefeitura? Para você também não levar para sua casa muitas vezes uma contaminação. Por que o posto em 2 turnos? Porque você tem equipamento de segurança. Imagina, você atende cedo, vai para tua casa, depois vem trabalhar de novo, então você tem que chegar na tua casa, né? Muitas vezes você não sabe se você está ou não contaminado. Então a gente foi tomando uma série de medidas. E vinha cobrança, né? Igrejas, e vinha cobrança, bares e restaurantes. Tá bom. Então nós levamos no primeiro momento para o comitê não aceitou. Passaram uma semana ou 10 dias, os números nossos permaneceram os mesmos, né? Não aumentou o número de casos, né? A UTI estava tranquila. Então nós levamos para o conselho o número de desemprego, as empresas que estavam fechando, e o conselho permitiu que a gente abrisse dentro de alguns critérios. Tá bom. Só que esses critérios, alguns respeitaram, outros não respeitaram. E eu não tenho os meus funcionários da prefeitura para chegar num bar ou num restaurante e falar, vem aqui lacrar sua porta 10 da noite, 11 da noite, num bar muitas vezes lotado. Sim. Até questão de segurança dos funcionários. O que nós fizemos? Nós acompanhamos o que se passou, recebemos as denúncias, alguns casos nós estamos orientando, outros nós estamos multando. Sim. Tá. Se isso não resolver, nós podemos dar um passo atrás e tratar bar e restaurante diferente. Sim. Não é verdade? Restaurante é uma coisa, bar é outra. Bar é outra. Então nós podemos voltar atrás ou nós mudamos o que nós decidimos e voltamos a fechar tudo de novo, o que a gente não quer. Por isso que nós precisamos da ajuda. Claro. O que os empresários estão fazendo? Você só entra na loja de máscara, você está atendendo de máscara, então eles estão nos ajudando a cuidar, para que menos pessoas sejam contaminadas, então nos ajudando. O que nós precisamos também? Que os restaurantes e os bares nos ajudem, porque se isso não acontecer, a gente tem que voltar atrás, acho que é ruim para todos. Claro, é ruim para todos. Então não é, muitas vezes as pessoas me ligam 11 da noite, vem aqui que está um lugar que está acontecendo isso. Nós temos um 56 para funcionar, nós temos o Atendinet da prefeitura para receber denúncia e nós temos um grupo de fiscais voluntários na rua. Toda tarde, toda noite, são escalados várias pessoas para fazer esse trabalho. Eu não estou pedindo para eles ir lá num bar e falar assim, eu vim aqui fechar o bar, não. Se acompanha, anota, depois nós vamos tomar providência no outro dia. Daí é o que a gente tem feito. Muitas vezes as pessoas querem que você vá lá fechar o bar, lacrar a porta. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos chamar o empresário, dizer que ele está errado. E se numa próxima oportunidade ele não respeitar, aí sim nós vamos tomar providência mais séria. Tudo que a gente não quer é voltar lá atrás e ter que fechar de novo o comércio. Que dói pra gente. Sim. Ter que fechar o comércio. Tudo que a gente não quer. Então o que nós queremos, que todos se conscientizem que a cidade é nossa, que nós temos que contribuir para ter menos problema. Hoje mesmo nós temos 7 pessoas na UTI. Perfeito. Né? 50 casos confirmados, 7 pessoas na UTI. Então vocês vejam bem, nós tínhamos 2. Aí vocês podem falar assim, mas 2 é de Camorão, 5 da região. Mas é o único hospital que tem que atender Camorão, é esse, a região e Camorão.
Então, todos devem contribuir, inclusive a região deve contribuir. Não adianta a gente fazer controle em Camorão se na região não fizer controle. Se não fizer, nós vamos ter que reunir todos os prefeitos, todos os secretários e tratar todos da mesma maneira. Porque senão o cara fala, sai de Camorão, mas vai para Aruna, sai de Camorão, mas vai para Piabiru, sai de Camorão, vai para Mamborê e lá está liberado. Então não é isso. O que a gente quer é o seguinte, ou todos se conscientizam que a responsabilidade é de todos, por isso até na reunião de hoje cedo, que nós ficamos lá até umas 10 horas, conversando sobre isso, de convocar todos os secretários, todos os prefeitos e tratar todos os municípios da mesma maneira, né? Porque o hospital é o mesmo, né? Então a gente faz o apelo que a gente faz. Foi a primeira semana, né? E a gente já teve problema. Já. Não com todos, né? Não podemos generalizar. Claro, muita gente respeitou. Mas sempre tem alguns que... E aí, gente, se não houver o apoio, nós vamos ter problema. E se aumentar o número de casos... Vai ter que fechar tudo. Vai ter que fechar tudo. Então o que nós não queremos é isso. Por isso que nós precisamos do apoio de todos. Perfeito. Eu já estourei o horário do intervalo, mas eu não vou liberar o prefeito para voltar depois. Então eu vou fazer mais uma pergunta, aí depois eu libero o prefeito, né? E a gente vai para o intervalo, tá bom? Pedir apoio aqui da minha produção, porque entrevista é assim, a gente não, às vezes não tem como controlar o tempo, até porque isso aqui é informação e prestação de serviço, neste caso específico para os ouvintes de Campo Mourão. Prefeito, vamos lá. Está marcado para o mês que vem licitação do transporte coletivo, período urbano de Campo Mourão. Eu sei que foi um negócio, eu cheguei a entrevistar aqui a doutora Alessandra, eu sei que é um negócio delicado, porque nunca houve isso em Campo Mourão. Então, para você chegar, fazer a coisa certinho, para estar o ok do Tribunal de Contas, para rodar, então muita gente vem criticando a demora, mas tecnicamente a gente entende. Mas agora está marcado para o mês que vem. Outra coisa, Zona Azul, isso está parado, está caminhando, como que está isso? Transporte coletivo. É muito difícil fazer uma licitação de transporte coletivo. Eu teria que contratar uma empresa para fazer. E aí você não tem recurso para contratar essa empresa. Você vai fazendo com os funcionários que a prefeitura tem. Então você vai em Maringá, você vai em Curitiba, você vai em Londrina, você vai no Tribunal de Contas, você vai nas decisões do Tribunal de Contas, ver tudo que você fez, tudo que eles fizeram errado para você não fazer. E nós publicamos a licitação nossa já faz um bom tempo. Uma série de questionamentos das empresas. E aí o que nós fizemos? Pegamos todos esses questionamentos que tinham, e alguns com razão, outros não razão, cancelamos a licitação antiga e fizemos uma licitação nova. Se não tiver problema, logo a gente vai ter solução para a empresa. Em relação à Zona Azul, nós estamos deixando de lado em função do número de licitação de obras, de serviço, e nós temos lá 5, 6 funcionários que cuidam de todas as licitações de Camorão. Então eu acredito que essa semana a gente deve soltar a licitação da eliminação, daqui a um dia a gente vai já atuar em cima do Zona Azul para poder soltar o resultado da empresa, porque teve uma licitação, teve vários questionamentos, teve várias impugnações, então eu acho que nos próximos dias a gente vai ter um resultado do Zona Azul. É uma das coisas que a Associação Comercial vem reivindicando também, e a gente gostaria de ter resolvido já desde o ano passado. Mas infelizmente o problema nosso é de dificuldade interna de fazer frente a todos os serviços que a prefeitura tem. Muito bem, falamos aqui das obras, dos projetos, coronavírus, fiscalização, licitações. Ficou algo muito importante, prefeito, que eu deixei de perguntar. Só fique à vontade para considerações finais aqui, mandar sua mensagem para os ouvintes, para o povo de Campo Mourão, e mais uma vez agradecendo a tua presença aqui. Rapidinho, olha, eu estou passando pela prefeitura pela 3ª vez, né? Eu nunca pensei numa situação tão difícil de ser prefeito, pela situação do município, e eu não esperava enfrentar um tal do coronavírus. Eu acho que as pessoas aí, tem pessoas que nunca esperaram em vida ver uma situação como essa. Que a gente ouvia muito falar daquela gripe espanhola lá, mas a tecnologia avançou tantas pesquisas que a gente nunca achou que chegaria num ponto desse. Então é uma situação que muitas vezes nós estamos tomando, pode ser que lá na frente alguém pode falar, decidiu errado, ou decidiu certo, a gente não sabe. Nós estamos fazendo tudo baseado no que a gente é orientado pela equipe de saúde, pelo governo de estado, acompanhando o governo federal, para tomar as melhores decisões e com isso a gente passar por essa situação o mais rápido possível, né? Então muitas vezes a população critica uma decisão ou deixa de ter um serviço em função que está todo mundo concentrado na saúde. Mas infelizmente, tanto o governo estadual como os municípios, eles em determinado momento disseram, vamos cuidar só da situação que é mais grave, né?
e é o que a gente tem feito. E fora isso, o que eu queria também dizer para a população? Tudo que foi possível a gente conseguir de recursos, a gente conseguiu. Todo o trabalho planejado nosso vem dando certo. O único que até agora não ficou pronto o projeto foi da entrada de Campo Mourão, saída para Maringá. Tão logo seja aprovado esse projeto no DR, o governador assumiu o compromisso de autorizar essa obra. Então é a única coisa pendente que nós não conseguimos resolver ainda, né? Esperamos que até o final do ano a gente assine pelo menos o contrato e autorize o início das obras. Prefeito, muito obrigado, bom trabalho, prefeito. Para você também, obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente é que agradece, é a função do jornalismo, prestar serviço para a população. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Jornal do Meio-Dia.